Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aula, né? Eu ia falar live aula, confundi todo. Aqui no Marketing para Mentirosos. E essa aula live, pessoal, na verdade vai ser responder perguntas de vocês, tá? Tem uma pergunta que eu recebi agora há pouco e que eu acho a mais interessante de todas nesse contexto, que é o seguinte, pessoal. Como é que eu sei que esse curso pode fazer? Como é que eu sei que eu estou fazendo diferença? Como é que eu sei que as coisas estão andando para mim? Ou como é que eu posso sentir as coisas na minha vida? Tá dando para escutar direito? Eu creio que dá. E é o seguinte, pessoal. Para mim, Mário, a maior prova que eu tô num processo criativo forte é quando todas as pessoas na minha volta ficam contra mim, tá? Mais ou menos o seguinte, não, não vou dizer que as pessoas vão me atacar, nada disso, mas elas me olham estranho, elas tentam me rebaixar. Então, assim, pessoal, a maior prova que eu tenho que a gente está num processo criativo é quando as pessoas no nosso ambiente, que a gente estava vibrando, então é a pessoa que está no nosso ambiente, tá? Começa a mostrar certo incômodo. Seria semelhante a você botar água no fogo e a água começar a fazer borbulhas, entendeu? Então, assim, tudo começa a borbulhar por todos os lados, tá? Dessa maneira, eu posso exemplificar para vocês o que eu acredito que é o processo criativo da maneira correta. O limite do processo criativo é o quanto você aguenta da água borbulhando na sua volta, tá? Além de outros limites, como por exemplo, tem certas horas que a gente precisa tomar uma atitude muito extrema. E uma atitude extrema significa o seguinte: a gente vive o poder da palavra. Então você está num ambiente, num lugar que você está percebendo que está tudo errado. E de repente, pessoal, não estou generalizando. Você tem que meditar sobre o seu caso. Mas de repente você precisa soltar uma palavra que vai te desligar daquele ambiente. Ou não. Ou às vezes você vai permanecer nesse ambiente porque o seu objetivo é crescer nele. Então você vai borbulhar, você, obviamente, provavelmente depois de um tempo vai receber uma promoção, vai para uma outra área, vai para um outro cargo, vai para uma outra situação, tá? Mas tem vezes que você vai se libertar daquele ambiente. Ah, outra pergunta, pessoal. Só tem um tipo de pessoa que não vai ter resultado nenhum com esse curso. Pessoal, eu tenho muita certeza no que eu ensino, porque eu não ensino nada do que eu já não vivi ou do que eu vivo. Então eu ensino do que eu vejo, eu não ensino do que eu suponho ou eu li em livro. Não, eu li muitos livros, mas nem estou numa fase de muita leitura. Porém, eu ensino do que eu vivo. Tá? Então, para mim é muito claro, só tem um tipo de gente que não vai ter resultado nenhum, e é por isso que eu falo para essas pessoas o seguinte: saiam de casa. E eu vou dar um exemplo bem claro, pessoal. Imagine só um imã, tá? Imagina que você pega um imã e até peguei uma imagenzinha aqui para dar um exemplo, só, mas vai ficar feio porque eu só peguei essa imagem, não peguei outra imagem. Imagina essa imagenzinha aqui, imagina que você é um imã, só que no meio desse imã, eu não peguei, você tem deixa eu ver se consigo botar aqui. Fazer a aula ao vivo aqui, vou montar a aula ao vivo. Imagina que no meio desse imã, tá? O imã tá. O ser humano é muito mais forte que um imã, muito mais forte. Mas eu vou dar um exemplo só. Por ser um exemplo, fica claro na mente quando a gente vê imagens, tá? Então imagina que vocês. Quem são as pessoas que não vão ter resultado nenhum? Tá? A pessoa é um imã, certo? Só que ela tá dentro de casa, ela tá fraca, ela não consegue. Imagina se eu botar uma moeda atrás desse muro, tá? Todo mundo sabe que o imã ele deveria atrair a moeda para ele, mas se tiver um muro na frente, ele não vai conseguir ter força para atrair a moeda. Pessoal, o que eu quero que vocês sejam é o imã no ambiente que vocês estiverem. Se vocês trabalharem no mercado, vocês vão ser o imã do mercado. É por isso que vocês vão incomodar os outros. Se você trabalha numa empresa, você é um imã da empresa. Se você não faz nada, se você vive na sua mente, pessoal,
Vocês não vão conseguir nada. Ah, mas eu vou ganhar dinheiro com Bitcoin. Cara, você não vai ganhar dinheiro com Bitcoin agora, tá? Pode ser que no futuro você ganhe, mas agora não. Ah, eu vou ganhar dinheiro na bolsa. Cara, a bolsa tem uma certa vibração. Se você não vibra, tá, na frequência do mercado financeiro, e cara, eu tô criando uma teoria para justificar o seguinte, pessoal. A bolsa é muito mais fácil você perder do que você ganhar, tá? Eu sei que tem muito vídeo, muita gente ensinando, ah, fique rico, fique rico, fique rico, mas por experiência própria, na minha honestidade intelectual, vocês não vão construir nada. A bolsa também não se constrói nada, praticamente só se especula, tá? A não ser que você seja o dono da empresa, você só vai especular. Por quê? Porque você está lidando com informações secundárias, informações que já rodaram o mercado inteiro e chegaram até você quando cai naquele site que todo pobre gosta de ver, tá? Então, tipo assim, é a mesma coisa que você querer ganhar na loteria, só que a matemática já está contra você, tá entendendo? Então, pessoal, as únicas pessoas que não vão ter resultado nenhum nesse curso, pessoal, são as pessoas que não vão conseguir aplicar isso em lugar nenhum. Tá? Se você vive na sua casa e fica o dia inteiro nela, você está sempre numa frequência, tá? A frequência do papi e mami, tá? O seu mundo, na verdade, o que eu falo é loucura para você. Se eu falar de energia e interações humanas, tudo isso que eu falo é loucura, é bizarrice. E eu não vou me esforçar para mostrar para você que isso é bizarrice ou não. Eu sei como lucrar sabendo dessas coisas, e é isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Outra coisa, pessoal, o desafio de vocês tá no mundão. Vocês têm. O mar é muito grande. Tem muita coisa que vocês podem fazer. E dependendo de onde vocês moram, dependendo da sua história, dependendo do seu dom, dependendo da sua capacidade, tá? Você pode se enfiar numa situação ruim agora para ganhar conhecimento, para fazer algo bom. Vou dar um exemplo. Imagina que tem um negócio na sua cidade muito bom. Imagina que tem um negócio que você observa sempre que é do caralho. Tá? Vou falar, vamos lá. Uh, escola de programação, sei lá, alguma coisa da sua cidade que você fala, meu, isso aqui é do caralho. Você pode começar por baixo nessa empresa, você pode entrar de qualquer jeito, você pode simplesmente. Quanto mais humildes vocês forem no início, quanto mais aceitar meio que passar sufoco, melhor é. Porque vocês vão entrar num negócio, vocês vão estar com o magnetismo alto, tá? Vocês vão estar vibrando alto, tá? Vocês vão entrar num lugar, mesmo que seja por baixo, pela porta que você conseguir passar, vai vir tudo para vocês, pessoal. Eu tô falando é matemática, isso aqui tem gente que, assim, pessoal, não quero me gabar, mas quando Jesus falou para os fariseus que Moisés ficaria feliz de ter visto Jesus na terra, tá? Moisés teria ficado, rezou pelo dia que Jesus pisaria na terra, tá? E na verdade, foi mais ou menos isso. Na verdade, ele falou no presente, mas tudo bem. Pessoal, essa matemática é como se fosse isso, é tipo milagroso. Você vai falar, ah, Mário, mas isso tudo é brisa da tua cabeça. Pessoal, eu vou mostrar para vocês. Eu não dou credibilidade nenhuma para essas revistas, mas não é nem essa matéria, porque essa matéria já eles já. Mas tipo assim, pessoal, campo magnético, ele está entre nós. Então, no corpo humano, há minúsculos campos magnéticos que estabilizam as células, blá blá blá. Ninguém é de ferro, diz o ditado, choque de mentirinha, as ondas do pensamento, imagens magnéticas. Pessoal, isso aqui é uma revista super interessante, isso aqui é de 2016. Eu não estou falando nada fora da matemática, tá? O que eu estou falando é pura matemática, pessoal. Então, assim, isso aqui foi da live. Tira esse cara. Esse cara aqui é uma piada. Peraí, deixa eu tirar isso. Então é o seguinte, galera, eu não estou falando nada de absurdo. Vocês só não vão conseguir nada se vocês não aplicarem, tá? E tem aquela questão, existe uma matemática para tudo no mundo, pessoal. E essa matemática, ela tem algumas variáveis que são mais complexas. Por exemplo, você fala o seguinte, Mário, se isso tudo que você fala tá certo, por que que você não é um cara conhecidaço, fudidão? Pessoal, eu só falo de coisas chatas. Eu não sou aquele modelo que a população, que 90% da população, que a maior parte da população,
gostaria de ser. Eu não sou aquele cara que entende direito o que as pessoas falam. Eu sou um cara meio outlier. As pessoas não me entendem, eu não entendo elas. Mais ou menos isso. Então, basicamente assim, e as pessoas que me entendem são tidas como loucas, tá? Então, assim, pessoal, não é porque eu sei a equação que eu vou, ou que na verdade eu conheça a equação, que eu vou ter todos os pré-requisitos para se dar bem em todas as áreas da minha vida. Isso não existe, tá? Existem áreas que eu tenho dom, inclusive a área que eu mais tenho dom foi a área que eu mais tentei negar para mim mesmo. Por quê? Porque eu falei, porra, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Eu até foquei tanto no não quero que no final não adianta. É o meu dom, então é o que eu faço e é aqui que eu consigo vibrar alto para atrair as coisas para mim. Cada um vai ter o seu ambiente inicial, pode ser que daqui a alguns anos mude, mas no início é assim, tá, pessoal? Então vamos lá. Essa é uma live de respostas. Ah, teve um rapaz que me perguntou agora no Instagram. Até vou então aproveitar a pergunta dele no Instagram. Ele perguntou sobre animais de estimação. É que eu fechei o Instagram porque ficou pitando aqui. Vou pegar a pergunta dele, que ele quis que eu respondesse essa pergunta aqui. Um segundinho só. Não vou citar, não. Oi, Marião, tudo bem? Surgiu uma dúvida. Você tem algum pensamento sobre animal de estimação com relação à energia e vibração? Já li em muitos lugares que faz bem. Sim, pessoal, animal de estimação, tudo que te faz sentir bem é bom. O problema é o seguinte: a Bíblia manda a gente não se deitar com animais. A Bíblia manda a gente não tratar animais como humanos, tá? Então, assim, a não ser que você vire babá de cachorro, e eu já fui, falo, isso foi muito ruim pra mim, a não ser que você vire babá de gato, tá? O cachorro tá lá fazendo a sua função, protegendo sua casa, te dando alegria, te dando amor, você passeia às vezes com ele, beleza. Agora, a partir do momento que você gasta muita energia, tem um dispêndio energético, você começa a criar aquele cachorro como um humano, aí eu acho que é ruim, tá? Fala a verdade. Ah, mas o meu cachorro é meu filho. Não, seu cachorro não é seu filho. E escute isso de uma pessoa que já considerou o cachorro um filho, tá? Não tem nada a ver. Faça um filho se você quer ter um filho. Se você quer ter um animal de estimação, tenha. Agora, tem que dar as condições mínimas para o animal viver com saúde. Não adianta você pegar um cachorro que corre pra caralho, igual eu já fiz, e botar num. Mesmo que seja numa cobertura gigantesca, num apartamento. Não é bom pro animal, não é bom para você. Tá me entendendo? Eu falo com base na minha experiência. Não tô falando como, você quer ter seu cachorro? Tenha. Entendeu? Eu tive essas coisas depois, quando eu fiquei aposentado e pensionista. Basicamente é o seguinte, eu não estava me importando com nada, então não me impactou com nada. Agora, na época que eu estava pegando no batente pesado, se eu tivesse cachorro, teria me atrapalhado. Tá? E eu vejo meu pai criando os cachorros dele como gente, dormindo na cama com os cachorros destruindo a casa inteira. Eu não acho que isso pode ser benéfico. Tá? E como saber que essas críticas são por conta da mudança de vibração ou por conta de outra coisa? Eu não entendi, Tom, sua pergunta. A crítica dos outros? Eu não entendi. Ficou. Porque assim, pessoal, esse mundo é um mundo que cientificamente ele é 50% virtual, ou seja, 50% é onda e 50% é físico, é alguma coisa, é matéria, tá? É partícula, tá? Vamos dizer assim, não é isso, mas vamos dizer que metade desse mundo é virtual, ou seja, existe um poder de criação, e metade desse mundo é resultado, é a própria criação, tá? Então, assim, quando vocês mudam dentro de vocês, sempre que vocês mudarem algo dentro de vocês, vocês vão ter que ter uma reação externa disso. Isso é matemática, isso é indiscutível, pessoal. A gente acha que tudo está desconectado, que você está distante de mim, que está tudo longe. E o que a ciência tem demonstrado é que não. A gente pode ter um laço, inclusive, do próprio ar. Ó, vou tocar o ar e você está tocando no mesmo ar. Estou dando um exemplo, mas
balela. Mas é o seguinte, pessoal, tudo está conectado, tá? O seu ambiente, o seu trabalho, as pessoas na sua volta, tudo tem uma motivação, tudo tem uma representação no seu interno também, tá? Se você fica num ambiente que você, ao mudar, você percebe que as pessoas mudam com você sem você falar nada, tá? Obviamente só pode ser sua vibração. Agora, não adianta você querer fazer uma de Tomé. Você acha que muda a sua vibração, você nem sente a mudança da sua vibração, você está vibrando na mesma frequência. Você fala, eu mudei, só isso. Só que você não mudou nada. Aí você quer ver a mudança. Não vai ver mudança nenhuma. A mudança interna, ela gera conflito com o externo, tá? Basta você ver, sempre que você quiser mudar algo mesmo, de verdade, sem estar mentindo para si mesmo, você vai ter conflito. Vai ter conflito com seus pais, conflito com os seus empregados, vai ter conflito com qualquer pessoa, tá? Sempre vai ter conflito. Isso é inerente à mudança interna, a não ser que tem algumas pessoas que têm uma adaptabilidade, ou seja, elas conseguem mudar na mesma velocidade que você, ou seja, se ela percebe que você mudou, ela também muda porque ela quer ficar perto de você, tá? Isso é uma capacidade que algumas pessoas têm. Uh, um cara que é muito bom nisso é o Ryan, tá? Ele tem isso bastante, vamos dizer, ele treinou bastante isso, eu não tenho dúvida disso, tá? Isso, se as críticas no local de trabalho é por conta da mudança de vibração, se minha vibração é o que gera a crítica ou se a crítica é por conta de outros fatores. Difícil falar, porque para mim, se você mudou algo, você automaticamente já mudou de frequência. Dá para você escutar a mesma rádio se você mudar a frequência que você está conectada? Então, assim, sempre que você fala de mudança, seja lá qual for, você já mudou de frequência. Então, seria uma coisa meio que uma pergunta responderia por si só. Outra dúvida: como saber se a verdade relativa que eu quero criar vai colapsar com a verdade universal? Seria a verdade universal os 10 mandamentos? Vamos lá. Você pode supor que a verdade universal está entre os 10 mandamentos. Basicamente, você pode supor que os 10 mandamentos são 10 leis que realmente Deus deu para o povo judeu e que a gente deve seguir, e você não vai quebrar elas, tá? Para não ter problemas. Bom, certo? Eu faço isso também. Eu, uma época da minha vida, eu tive que escolher um dia para descansar. Eu não descanso 2 dias depois que. Antes, quando eu era aposentado, eu descansava todos os dias, certo? Hoje eu descanso um dia só, porque era meu sonho e tal, já contei história pra vocês. Então, assim, hoje eu tento escolher um dia só para não fazer nada. E eu escolhi o sábado justamente pensando que eu fui criado numa comunidade. Eu tenho certeza que Jesus estava certo. Jesus mandou seguir os 10 mandamentos. Tá lá, que é para guardar o dia de sábado para o Senhor, certo? Pessoal, eu fiz esse curso para pessoas com fé e sem fé nisso. Eu quero que se prove pela experiência. Então você escolhe o que você quiser. Eu escolhi o sábado justamente por isso. Eu recomendo que as pessoas trabalhem de domingo. Ah, Mário, eu trabalho de segunda a sexta. Então pega o domingo para desenvolver um projeto que você goste. Pega o domingo para desenvolver algo que você não tem tido tempo durante a semana, tá? É assim que eu vejo, tá? Agora, por exemplo, você fala, Mário, eu vou seguir os 10 mandamentos para não colapsar a verdade universal. Só que como é que você vai seguir, por exemplo, o adultério? O adultério está lá. Só de olhar a mulher do próximo, você já está cobiçando. Segundo Jesus, você já adulterou. Então tem como você seguir 100% os 10 mandamentos? Você segue? Então sim, hipoteticamente, pessoal, é por esse motivo que eu não acredito em santo também. Não conheci ninguém que consegue seguir os 10 mandamentos sem colapsar contra ele. Então, basicamente é o seguinte: eu concordo que os 10 mandamentos podem estar na verdade universal, você deve testar na sua vida e ver o resultado, certo? Eu não vou provar para vocês, vocês que provem por si mesmos. E outra coisa, vocês precisam lembrar o seguinte, que o próprio Jesus disse que o amor seria o maior dos mandamentos. Você amar o próximo como a ti mesmo, tá? Então, assim,
Além dos 10 mandamentos, a gente precisa entender que existe um sentimento por trás de seguir os 10 mandamentos, que seria o amor. O amor seria a recompensa de você viver os 10 mandamentos. Você ter amor, você ter paz, você ter. Não adianta nada, pessoal, vocês conseguirem tudo no mundo e não ter paz interior. Vocês vão pegar tudo que vocês criaram para gastar para tentar ter paz interior. Tá me entendendo? Então, assim, o sentimento por trás de seguir os mandamentos é importante e serve de balizador para vocês identificarem se vocês estão colapsando ou não com a verdade universal. É óbvio que se vocês estiverem se sentindo muito mal, provavelmente pode ter muito colapso. Provavelmente. Pode ser que o fato de você se sentir mal é porque você tem sido cagão, você tem sido negligente com você mesmo, você tem medo de tomar as atitudes que deveria estar tomando, você pode estar se bloqueando, você pode estar se sentindo mal por você estar com más companhias, você pode estar se sentindo mal por você. São multifatoriais, tá? Eu quero lembrar o seguinte: se existe algo que eu balizo, se eu devo até entrar num estado de reflexão mais profundo, é o meu sentimento. É o que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo cansaço, você não vai para o médico ver se você está com alguma doença e tudo mais? Inclusive, pessoal, eu postei uma palestra de bônus, tá? É o médico que atende a Juliana e é muito boa, tá? Recomendo que vocês vejam, tá na plataforma, tá? Então é isso. Creio que eu respondi a pergunta. Você citou para começar com coisas simples para ter um magnetismo forte, pelo que eu entendi. Seria começar com coisas onde podemos exercer mais força do que em coisas mais complexas? Sim, porque, Bruno, depende do que você acredita. Eu não consigo fazer você acreditar que ganhar 1 milhão por mês é muito ou pouco, sei lá. Eu não consigo entrar no seu sistema de crenças. É você que consegue lidar com ele. É você que consegue se adaptar a ele. É você que vai poder mudar ele. Eu não posso mudar, eu posso te sugestionar. Pode até funcionar. Se o seu senso, se o seu fator crítico, ou seja, se vocês confiam tanto em mim a ponto de abrirem o fator crítico e toda sugestão que eu der para vocês realmente submergir, entrar no seu subconsciente, muito provavelmente vocês vão dar frutos, tá, nesta semente. É isso que Jesus falou quando ele falou que estava saindo para semear e que a palavra dele cairia em certo terreno que não daria fruto, em terreno que teria pedra, em terreno que tem espinhos e em terreno que vai dar frutos, muitos frutos, tá? Se você conseguir acreditar, é aí que mora o crescimento, tá, da matéria. Deixa eu te explicar. Quando você vai ver um programa tipo MasterChef, que você vê um monte de gente trabalhando de maneira indigna, de maneira humilhante, quando você vê um monte de gente trabalhando de maneira insalubre, você pensa consigo mesmo. Você faria o que essas pessoas fazem? Na sua cabeça você pensa, nossa, eu nunca faria isso. Por quê? Você até pode pensar, meu, pra mim é melhor ficar em casa do que fazer isso. Pra mim é melhor ir vender coco na praia. Aí, olha como você já tem um sistema que te protege de fazer aquilo. Mas para aquelas pessoas, se elas não fazem aquilo, na cabeça dela elas passam fome. Na cabeça dela, elas. E é verdade, porque elas foram criadas assim. Isso vem porque elas tiveram uma criação, de repente, num bairro periférico, de repente elas viram muita brutalidade e elas se colocam naquela situação, mas você não se coloca. Agora imagina um cara muito mais rico que você, se ele se colocaria na sua situação. Aí eu te falo, qual que é a diferença de vocês? É o que vocês aprenderam? É o que vocês viveram? É o programa de vocês? Você tá me entendendo? O ambiente de vocês. Por isso também eu digo, tem gente aqui no curso que quer sair do país, já sente que deve sair do país. Então, eu acredito que essa pessoa já deve trabalhar todo o magnetismo dela para atrair essa passagem de avião, para ir embora, tá? Para ir para o outro lugar. Lembrando sempre o seguinte, eu sempre falei, minha família não é brasileira, eu não sou brasileiro, eu nasci no Brasil, tá? Ah, tá, beleza. Eu sou brasileiro no papel, mas a minha origem, tá? A origem do meu povo
não é brasileira. Do mesmo jeito que eles vieram em situação muito pior, eu posso sair hoje numa situação muito melhor. Já estou no lucro se eu for contabilizar dessa maneira. E o mesmo serve para vocês. Duvido que a maior parte das pessoas que vieram para o Brasil vieram em situação muito ruim. Duvido que vieram muito melhor, tá? Mário, você pode falar quais cuidados são importantes na hora de fazer o pedido, oração, meditação? Você comentou uma vez a compulsividade. Não, pessoal, a compulsividade que eu falo é o seguinte: você ficar repetindo palavras vãs, Jesus mesmo já falou, não façam como os hipócritas nas sinagogas que de tanto gritar, de tanto palavreado, acham que vão ser atendidos, tá? Pessoal, eu não tenho cuidado na minha oração. Eu peço quando eu sinto que eu tenho que pedir. E eu só sinto que eu tenho que pedir quando eu percebo que existe uma fraqueza dentro de mim que eu posso vacilar. Muitas vezes, quando eu vou entrar em live, eu entro em estado de oração 1 minuto antes, 2 minutos antes. Eu peço para Deus me acompanhar, eu peço para Deus me iluminar, eu peço para Deus me dar conhecimento para conseguir responder as perguntas. Eu peço proteção, eu peço todo tipo de coisa. Quando eu me sinto num momento de fraqueza, eu sei que eu sou fraco, pessoal. Eu dependo de Deus, cara. Eu sou um pedaço de, de matéria aqui que, diga-se de passagem, uh, reconheço o meu poder, mas sei que estou no erro, sei que cometo erros, sei que preciso sempre pedir aí, por meio da oração, conexão, ajuda ou qualquer tipo de necessidade que eu venha a sentir que necessito. Então, assim, pessoal, a mesma coisa serve para as coisas materiais. Eu falo o seguinte: geralmente, quando eu tô. É que eu ainda, pessoal, ainda não me bateu aquele sentimento pleno, verdadeiro de uma corrida, que nem eu já tive. Antigamente, eu tinha um sentimento de uma corrida. Eu queria tudo muito rápido. Hoje eu tô muito mais calmo, tô muito mais tipo, tranquilo. E assim, tem o lado bom, o lado ruim, mas eu tô sentindo que eu tô dentro do meu processo de criação, justamente por esses sinais que eu já dei para vocês. As coisas borbulham, as pessoas se incomodam, eu consigo conversar com pessoas de mais alto nível que eu consigo vislumbrar um caminho para o meu objetivo, tá? Agora, eu não estou acelerando o processo, eu estou dessa vez, pessoal, eu não tô querendo nadar que nem um desesperado, porque quando no meu primeiro processo, pessoal, eu tava muito desesperado, eu tava, meu, tanto que, tipo assim, querendo ou não, hoje eu já não sonego imposto, vamos dizer, tanto imposto, né? Como eu sonegava antigamente. Antes eu não ficava tentando roubar do governo, eu não tentava, tipo, eu ficava tão desesperado que eu tava tendo. Mas isso me prejudicou e prejudica, pessoal. A gente tem que fazer as coisas certas, tá? Quanto mais coisa certa a gente fizer, mais a gente vai receber. Isso eu garanto para vocês. Então, tem que recolher imposto? Eu sei, eu fui educado, financeiramente falando, para tentar sonegar o máximo que eu puder. Eu fui criado assim, não vou falar que pelo meu pai, mas pelas pessoas na minha volta, tá? E, cara, eu não percebi que isso era ruim, mas, bom, que seja. Então, assim, a gente tentar não tentar roubar durante o processo, ajuda para que o processo se prolongue, para que tenha duração. Sabe, entendeu? É óbvio que tudo isso é aprendizado. Vocês podem fazer o que vocês acharem, sabendo que vão receber e pagar pelo que fazem. Afinal, eu crio de dentro para fora ou atraio de fora para dentro? Eu crio de dentro para fora, tá ok? Atraio de fora para dentro não faz sentido. Você atrai de dentro para fora. Na verdade, eu posso exemplificar essa resposta, Murilo, como um é tudo, tudo é um. Tudo é uma coisa só. O que é dentro está fora e o que está fora está dentro. Eu posso dizer mais ou menos o seguinte: existe um negócio que vocês podem estudar aí, independente dessa live, e eu não vou ficar falando porque é um assunto muito extenso, chama eletromagnetismo.
tá? Se você estudar, o planeta Terra tem um eletromagnetismo. E é até engraçado, o ser humano tem um eletromagnetismo. Tá? O que eu quero mais ou menos deixar claro para vocês é o seguinte: a gente sabe que tudo que existe é, ao mesmo tempo, onda, ou seja, é imaterial, e ao mesmo tempo é partícula, é material. Eu posso dizer que tudo o que você quer já existe num campo eletromagnético que você vai atrair, tá? Dependendo de todos os fatores de intensidade e tudo mais, se você está realmente dando vazão para que isso cresça na sua vida, certo? Uh, óbvio que tem o fator ambiental. Por exemplo, pessoal, eu posso estar ensinando tudo isso para vocês e agora implodir uma guerra no Brasil. Tem alguma condição de, existindo uma guerra no Brasil, você conseguir prosperar? Bom, tem. Você pode vender arma, tô brincando. Mas tem também, mas óbvio que dentro dos fatores ambientais, dentro, a equação é grande. Tá? Mas você sente o resultado da equação. Esse é o que a gente tem a favor. A gente sente. E a gente precisa aprender a interpretar o nosso sentimento. O que eu estou me sentindo? Se eu sinto, como por exemplo, a maior parte das pessoas que geralmente conversam, aqui não dá, aqui não vai, aqui não dá, aqui não vai, cai fora. Cai fora que eu digo do Brasil, cai fora da sua região. Tá? Agora, se você sente aqui, entendeu? É aqui que você vai colher isso que você está querendo atrair. Certo? Então, basicamente é o seguinte, pessoal. Se o que você quer atrair, criar, seja lá o que for, tá no seu campo eletromagnético e tudo mais, você consegue imaginar, você consegue visualizar, e isso é atraído para você, o processo é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Tá? Mas é uma questão que para mim não faz nem muito sentido, porque para mim é tudo uma coisa só, mas isso é uma brisa muito maior. É uma brisa, pessoal. A gente pode olhar para tudo isso e achar que toda essa vida aqui é pura matéria. É parede, é janela, é computador, é isso, a vida é isso. E a gente pode, por algum momento, perceber que isso aqui tem algo de estranho. E que parece que isso aqui é um jogo de nós com nós mesmos, tá? E é um jogo onde a maior parte das pessoas pensam em se suicidar. Olha que engraçado. É um jogo de nós com nós mesmos. E hoje, na sociedade atual, a maior parte das pessoas que eu converso da minha idade pensam em acabar esse jogo de alguma maneira. Mas como assim? É um jogo de você com você mesmo. Por que você quer acabar com a sua vida? Porque as pessoas não conseguem jogar esse jogo. Tá? E por que a gente não consegue jogar esse jogo? Muito provavelmente porque algo que está sendo ensinado está errado, tá? E por estar errado, estamos sofrendo, estamos tendo um sentimento ruim dentro de nós. O que nos afeta é o que está dentro, não é o que está fora. O que nos afeta não é a dor dos africanos, tá? O que nos afeta é a nossa dor. Estou dando um exemplo. Tá? Não é o dedo do pé do Lula, é o nosso dedo do pé. Tá? Então, assim, se vocês pararem para pensar na vida em si, vocês vão ver que é tudo uma grande loucura. E se vocês forem trabalhar com banqueiros, vocês vão ver que a loucura é muito maior. Primeiro que é o seguinte, pessoal, eu nem devia estar falando isso aqui, mas vocês acham que falta dinheiro para todo mundo? E se faltasse, qual é a dificuldade de você criar dinheiro hoje, sendo que dinheiro não tem lastro nenhum? Se você quisesse criar dinheiro e distribuir, qual seria o problema? Você falaria para mim, seria a inflação, Mário. Mas a inflação também não é uma medida que poderia ser controlada pelo governo? Mas aí você estaria interferindo nas leis econômicas. Pessoal, eu não vou entrar nessa brisa, nesse curso, porque não é o meu eu não vou ganhar nada com isso e vocês também não, tá? Vocês vão ter sentimentos nisso. Mas a gente vive num jogo, tá? Que algumas pessoas se aproveitam. É o que eu botei logo no início do site, pessoal. Eu disse para vocês que eu ia ensinar a verdade. Você pode achar que é tudo uma filha da putagem e você falar, não, eu vou ser amigo de todos. Então, eu não quero isso. Eu quero ser o amigão de todos. Eu quero viver nos albergues. Eu quero rezar para santo. Eu quero sentir a dor do próximo. Eu quero chorar com todo mundo.
tá? Você pode fazer isso. Ou, tá, você pode falar o seguinte, as pessoas fazem isso por ignorância, e é verdade que se elas soubessem e aceitassem o que realmente é, elas não fariam, porque é o sofrimento desnecessário do ser humano. A ausência é algo desnecessário para o ser humano. O ser humano é muito maior que o papel impresso, tá? Entre outras coisas. Existem regras que você deve seguir para não colapsar com o universo, para você ter uma escada, certo? É difícil você não colapsar. Eu mesmo sinto vontade de sonegar várias coisas que eu falo, mano, por que eu tô pagando 30% de imposto nisso? Mano, me dá raiva, sabe? Me dá asco. Eu tô num processo de me limpar também, pessoal. Senão tá muito melhor. Óbvio, pessoal, eu sei, eu tô ensinando o que eu testei, pessoal. Eu testo isso há mais de. Eu não tô mentindo. Eu testo isso há pelo menos 14 anos, pessoal, que eu percebi que. E eu tinha uma opção: ou eu era louco e testava, ou eu ia ser deprimido e sofrer o que todo mundo do meu lado estava sofrendo, certo? Então, assim, pessoal, uh, vocês precisam entender o seguinte: vocês podem usar tudo isso que vocês sabem para controlar a energia de vocês, limpar vocês, para entrarem nos ambientes e incomodar os outros, porque você vai incomodar os outros. É como se fosse é magnético, você não vai entender o porquê. É isso que acontece na escola, é isso que acontece em todo ambiente. Eu vejo o seguinte: a maior parte das pessoas que seguem meus cursos são pessoas que também conseguem enxergar o sofrimento que elas tiveram na infância para se tornarem igual os agressores delas, certo? E que na verdade elas enfraqueceram e elas se tornaram como os agressores, viram que é cagada e falam: não, eu não quero ser como os agressores, porque os agressores, além de se fuderem no final, eles só se fodem. Aí você fala: eu quero voltar e me limpar, eu quero ser uma pessoa iluminada como eu era. Algumas, né? E é justamente esse o processo que eu tô falando para vocês. É por isso que eu falo do perdão, é por isso que eu falo do amor, principalmente, é por isso que eu falo da gratidão. Por quê? Porque a gente tem que estar sentindo isso tudo. Isso é a recompensa do nosso trabalho bem feito internamente. Quando você fala de amor, você consegue comprar o amor de alguém? Ah, você consegue dar dinheiro, você consegue de repente por 5 minutos dar algo que falta para a pessoa. Não é amor. Mas esse processo, pessoal, de gratidão, você consegue comprar a gratidão de alguém? Mais ou menos, a gratidão meu faço, mas tem que. Os seres humanos, na falta de recursos, principalmente mentais, eles não conseguem ter essas coisas no dia a dia, eles vão te dar gratidão por R$ 5, por R$ 10. Você vê uma pessoa na rua e tudo mais, você tem que continuar dando. Agora, isso para você tem que ser um presente de Deus. É você olhar para cima e falar: obrigado, Senhor. Mas não obrigado, Senhor, porque olha aquele cara ali. Não. Isso são o que os fariseus fazem. Obrigado, Senhor, por não me cobrar. Obrigado, Senhor, por me perdoar. Porque se eu falo obrigado, Senhor, por não ser igual aqueles caras fudidos ali, obrigado, Senhor, por não ser igual a Anitta. Isso é errado. Tá? Porque eu tô me sentindo melhor que ela, sabendo que eu também sou adúltero. Ah, posso não ser no nível dela, mas eu também sou. É por isso que uma hora vocês vão perceber que a graça que Jesus falava permite que você erra. Mas como assim permite que você erra? Pessoal, todos têm seu tempo. Quando vocês se converterem de verdade, vocês não vão mais errar. Te garanto, quando vocês se converterem de verdade, vocês não vão mais errar. Eu não cheguei nesse estado, certo? Eu ainda quero coisas, eu ainda estou no mundo material, eu ainda não virei santo. Tá? Então, Deus não perdoou o que devia 100 e perdoou o que devia 1000? Se você pudesse escolher entre o que devia 100 e o que devia 1000, tá? É óbvio que, pessoal, aí que está o grande negócio. A equação é muito mais complexa que isso. Você precisa entender aonde você quer ser inserido. Você quer ser o próximo cantor pop?
Você quer ficar dançando? E outra, você precisa entender que perdão não significa que você não vai colher as coisas ruins. Você vai colher a depressão, você vai colher as doenças. Mas no final, ou seja, você pode escolher um caminho errado, sabendo que você vai pagar um preço, tá? Agora, eu já sei que mesmo que eu ficar meditando 300 mil horas por dia, eu vou escolher um caminho levemente errado. Porque eu, dentro de mim, mora o erro. Aí eu pergunto para mim mesmo, ok, o que que eu quero? Se eu quisesse ter um restaurante, ser um chefe, se eu quisesse ser um grande psicólogo, psicanalista, se eu quisesse ser qualquer coisa, quais seriam as atitudes que eu deveria ter? Bom, a primeira atitude clara que eu devo deixar para vocês e óbvia é o seguinte: não cobrem barato, porque quando você cobra barato, você se desvaloriza, tá? Aí, Mário, você vai atrás. Pessoal, tem público que paga 1.000 e tem público que paga 50. É você que vai escolher. Você vai abrir um restaurante. Se você fazer seu prato com amor, você não tem que cobrar barato. Tá cheio de 12 real aí que deixa a comida estragar. Ah, mas não é melhor frango, não é? Não importa. O amor muda as coisas. É igual a palestra que eu soltei para vocês aí do doutor Irineu Gobspan. Uh, existem fatores que vão além, tá, uh, da partícula normal. Por exemplo, existe o fator da intenção, existe o fator da palavra. Assistam a palestra que vocês vão entender lá. Ou aquele estudo do cara da água. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês devem, primeiro, estar dentro do jogo. Vocês não vão ganhar nada estando dentro de casa, a não ser que dentro de casa vocês estejam trabalhando. E diga-se de passagem, não é o melhor ambiente. Melhor vocês alugarem um escritório só para ficar longe de casa. É bom, porque senão você nem trabalha. Outro aprendizado meu: trabalhar dentro de casa, você nem descansa e nem trabalha. É uma boa. Você fica no meio a meio, não funciona. Para mim, pelo menos, não funciona. Então, assim, pessoal, é isso aí. Uh, a Bíblia diz para nós amarmos nossos inimigos e ajudarmos eles. Você realmente acha que ignorar alguém que não gostamos no mesmo ambiente é o melhor caminho? Pessoal, a Bíblia diz para amarmos os nossos inimigos. Sim, eu posso amar os meus inimigos. Eu amo meus inimigos. Agora, eles não me pedem nada. Se os meus inimigos me tacam pedra, se os meus inimigos. Eu, por exemplo, eu trato bem todos. Tem muita gente que me taca pedra e eu trato bem. Agora, eu não vejo necessidade de ficar parado no tempo por causa de um inimigo. O inimigo que fique aonde ele acredita. Eu posso até tentar subir. Só que de tentar subir alguém, é mais fácil eu cair. Tá me entendendo? Então, assim, por mais que a Bíblia diz realmente, ame os seus inimigos. Só que ele, na verdade, ele fala o seguinte: ajude a ele, beleza, ensina para ele o que você sabe. Se ele não aceitou, por que você vai perder seu tempo? Não, não acho que a Bíblia não ensina isso, na verdade. Tá? Então Jesus ficava parado lá junto com os fariseus o tempo inteiro. Ele não ficava lá, ele ia lá, falava e saía fora correndo para não morrer. É a mesma coisa, vai lá, fala, duvido que eles vão aceitar e sai correndo para não morrer. É assim que eu vejo comigo. Talvez se com você as pessoas são mais calmas, comigo não é não, cara. Comigo as pessoas sentem muita raiva. Ainda mais quando é funcionário. É que, na verdade, eu tenho uma estratégia minha que é o seguinte: sempre que eu tenho que tomar uma decisão muito, muito forte, eu tento passar que a ideia não foi minha, né? É uma estratégia, né? É liso, mas é como o meu coração também mostra para não criar muito atrito. Isso aí vocês vão, no dia a dia de vocês, vocês vão ter os como fazer. Como você faz para meditar melhor? Eu, quando começo, demoro um pouco, uns instantes e acabo dormindo.
Cara, se você acaba dormindo, tudo ótimo. Se você está num processo de meditação e você dorme com esse processo na sua cabeça, tá bom também. Eu não durmo, eu não durmo, eu aguento. Eu acho que isso é que nem você falar ah, de esporte. Você, quanto mais você treinar, mais você vai saber fazer inconscientemente melhor. Imagina o seguinte, eu vou aprender boxe. Quando eu vou lutar boxe, eu preciso lembrar de usar o movimento do ombro, certo? Depois de tanto treinar, o movimento do ombro vai normal. Para mim, a meditação é a mesma coisa. Com o tempo vai ficando cada vez mais controlado por você. Você vai ter cada vez mais consciência, inclusive em estados de funcionamento do cérebro mais baixos. Tá? Ah, insônia. Normal ter insônia. Se você pratica meditação antes de dormir, tá? Pode ser também que isso gere ansiedade, porque você começa a entrar num processo criativo, você começa a pensar, e aí você começa a imaginar aquela cena tão boa, que é tão divergente da sua realidade, que pode te gerar ansiedade. Nesse caso, eu recomendo que você pare de fazer a meditação antes de dormir e medite em outra hora do dia, outra, às vezes depois do almoço, ou que é mais fácil, né? Porque bate a insulina e tudo mais. Ou de repente numa outra hora até. Você pode meditar até a hora que você acorda. Você acordou, você ainda tá meio grog, você tá em alfa lá, tá lutando para ligar o motorzinho. Dá para meditar também. Dá para meditar qualquer hora do dia, na verdade, né? Se você conseguir induzir isso. Os exercícios, que nem eu falei, respiração, oponopono lá, entre outros milhares de exercícios que eu não preciso botar meu curso, porque se eu fizer um curso só de exercício, eu posso vender outro curso. Muitos bloqueios geram sintomas internos e externos iguais. Medo de errar, medo de se expressar podem gerar sintomas. Nesse caso, como você enxerga em qual ponto está errando? Muitos bloqueios geram sintomas internos e externos. Verdade. Você pode externalizar uma doença baseado num bloqueio interno, certo? Ok. Como você enxerga em qual ponto você está errando? Isso é uma hipótese, depende. Eu não sei do que você está falando de gagueira, ou de, sei lá, hemorroidas, ou de, sei lá. Anyway, o próprio câncer, por exemplo, eu sei que eu tenho falhas na minha vida, e eu sei que, hipoteticamente, eu posso colher essas falhas. Ah, mas isso é uma hipótese. Por exemplo, eu estou com o meu sistema imunológico baixo. É verdade. Por que eu tô com o sistema imunológico baixo? Como é que eu sei? Porque tô gripado. Cara, não sei. Não vou te falar que eu sei. O que eu não consigo enxergar, eu ignoro. Porque eu já tentei achar a resposta e não achei. Siga em frente. Aí, Mari, falou da minha área. Faço com amor e cobro caro, mas quero ir para marketing digital. Talvez um dia mesclar os dois. Então, mas aí que tá, pessoal. Marketing digital. O que a gente vai falar sobre marketing digital? A Juliana está fazendo um material muito legal, tá? Eu posso falar muito bem para vocês como funciona, pelo menos a parte de funcionamento das plataformas. Eu acho que se vocês querem entrar para o mundo da internet, se vocês querem expressar o que vocês têm dentro de vocês, vocês já devem começar o mais rápido possível. Porque uma câmera, um celular que vocês têm disponível, ah, isso tudo, pessoal, já está na frente de vocês. É uma questão de vocês sentirem, entrarem realmente dentro de vocês e falar, não, eu quero esse caminho. Sentiu que é esse caminho, sentiu alegria, já sabe do que vai falar? E aí, pessoal, beleza e tal, por aí vai. Entendeu, pessoal? Eu acho que assim, vocês que me seguem, inclusive, que têm uma profundidade de alma muito maior do que a maioria, vocês mesmos no futuro vão estar fazendo o que eu faço com as pessoas que vão estar no meio de vocês. Eu tenho certeza disso. Porque uma hora vocês vão perceber que as pessoas vão ir até vocês para ajudar elas. E se vocês vão fazer de graça, é problema de vocês, entendeu? Eu acho que para tudo, as pessoas valorizam muito mais quando vocês cobram. Tá? Então, assim, tudo que eu tenho ensinado para vocês, vocês vão poder também usar da mesma maneira que eu. Por que, que eu tenho uma empresa de consultoria? Porque para mim é muito bom ter a porta aberta em empresas que o cara tendo prejuízo, eu analisando a empresa,
de repente, uma oportunidade boa de compra. Eu entro numa empresa fodida, olho, vejo o que está acontecendo, às vezes é uma puta empresa, tem um puta potencial, de repente dá para rolar um negócio. Ou não, ou simplesmente eu só faço a minha análise, que é o que eles pedem. Ah, Mário, que nem teve uma empresa que pediu minha análise. Eu fiz a análise, fui o mais. Falei pro cara, ó, você quer que eu seja sincero? Ó, tá, é aqui, é isso. O cara me pagou por isso. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho essa visão meio energética das coisas, vamos dizer 360 graus, como diria o Ike Batista. Então, assim, é uma coisa que vocês vão poder fazer também, porque vocês estão. A maior parte de vocês é mais nova que eu. A maior parte de vocês está pegando material muito mais limpo do que eu, porque eu tive que fazer muita merda para enxergar. Então, tipo assim, isso tudo é resultado, entendeu? Vocês vão ter esse mesmo resultado, não tem dúvida. Mário, se eu não tenho como sair de casa, ficando no meu quarto, mesmo assim me conectarei com seus familiares, vou estar na frequência deles. Diego, você sempre vai estar conectado com seus familiares. Sempre. Eu estou conectado com a minha mãe e com meu pai. E eu posso te provar isso se eu xingar minha mãe no WhatsApp e ela se sentir mal, eu vou pegar também essa carga, eu vou sentir também. Então, assim, não tem nada a ver. Eu falo isso para vocês terem um momento de clareza. Se vocês ficam no meio da guerra, vocês não conseguem pensar. Então, vocês saem da guerra, mas a guerra continua rolando. Tá? Eu saio da guerra, vou para o meu quarto, tento entrar num estado alterado de meditação, um estado de, pô, o que eu vou fazer? Ou num estado de trabalho, né? Começo a pensar nas minhas ideias, começo a pensar nas possibilidades para tomar boas decisões. Porque no meio da guerra, eu só vou agir de maneira desesperada. Eu não vou conseguir ter clareza. Vai ser só desespero. Tá? E não adianta vocês julgarem. Quanto mais vocês baterem de frente com os pais de vocês, mais errados vocês estão. Já tô falando. Quis dizer sintomas de comportamento, como por exemplo, travar na hora de se expressar, medo de errar, medo de ser sincero. Esse, sim, se você se sentir um bosta, se você tem uma autoimagem ruim, se você coloca as pessoas num lugar errado na cabeça de você, se você é traumatizado com algum tipo de situação no seu passado, se você foi muito repreendido pelo seu pai, dependendo do caso, é bom até fazer hipnose, uma pessoa desse jeito. A hipnose busca tratar esse tipo de problema. Tá? São traumas que enraizaram de maneira muito forte no subconsciente, é como se fosse uma lembrança vívida, tá? Vocês não tiveram, às vezes, um sonho vívido? Talvez não, mas você já não tem uma lembrança, algo de muito ruim já aconteceu com você? Fecha os olhos, tenta lembrar de coisas boas na sua infância. Você até vai lembrar de uma coisa ou outra, agora tenta lembrar de uma coisa muito ruim. Bom, é muito mais fácil de lembrar. Existem recursos, a hipnose é um, que você tenta substituir essa imagem por outra imagem. Porque, na verdade, pessoal, mesmo que isso seja verdade, o que aconteceu, você pode alterar isso por outra imagem. É a mesma coisa que a punheta, masturbação. Quando você está lá se masturbando, não parece verdade, mas não é verdade. O seu corpo reage como verdade, tá? Os traumas também devem ser tratados, porque se você tem um trauma muito grande, se você tem uma autoimagem muito deteriorada, se você sofreu muito bullying e você não superou isso, existem recursos que você deve utilizar para te ajudar. Óbvio que isso tudo pode ser feito sozinho, porque toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose, tá? Ninguém hipnotiza você, você permite as pessoas que te hipnotizem. Então, se você permite que as pessoas te hipnotizem, então, na verdade, você não está sendo hipnotizado, você está permitindo uma auto-hipnose. Certo? A gente pode falar disso mais pra frente, mas se for um problema muito sério, esse curso aqui não vai te ajudar. Pelo menos nessa questão. Eu tenho outra abordagem, mas seria uma abordagem presencial, dependendo do trauma que foi. Eu já lidei muita gente com trauma feminino, trauma. ah, N traumas, né? E isso é uma coisa que num curso com pessoas
Não, diferenciadas, não, eu não consigo ter. Eu tenho que ter uma mensagem para todos vocês. Eu não posso ter uma mensagem para cada um. Senão já não é um curso. É uma consulta. E que existe uma espécie de eu superior e eu superconsciente. Bom, não conheço essa abordagem. Depois eu posso estudar e te falar. História de Osho, não conheço, mas legal. Mário, comenta sobre o dízimo, isso é importante. Eu já falei sobre o dízimo. O dízimo é uma lei de Deus para o povo levita, que não é obrigatório para ninguém, porque não existem levitas. Você não é obrigado a dar dízimo para ninguém. Agora, se você quiser dar 10% do que você ganha, como Deus mandou, para o Senhor, para Deus, você pode dar. Tá cheio de gente na rua precisando, cheio de crianças, cheio de órfãos, tá cheio de casa de criança abandonada, orfanatos. Você pode dar, pessoal. Quanto mais bem você fizer, mais bem você recebe. Essa é a matemática. Quanto mais mal você fizer, mais mal vocês fazem. Vocês recebem. Você quer ganhar, quer dar o dízimo? Dê o dízimo. Agora, ninguém é obrigado a dar o dízimo bíblico, porque o dízimo bíblico era uma lei para os judeus que não se aplica aos dias de hoje, por não haver a mesma estrutura judaica que existia na época de Salomão. Tá? Esse curso não é um curso bíblico, pessoal. Jejum ajuda na meditação? Ajuda, tá? Eu não falei de jejum ainda, mas ajuda sim. Questão energética também. Pessoal, antes de mais nada, hoje em dia na nossa alimentação, a gente mais se intoxica do que se alimenta, tá? Nossa comida hoje está com muito veneno, certo? Óbvio que todo veneno gera uma reação no nosso corpo, tá? A gente se limpa do veneno, é claro que ajuda o nosso corpo, tá? Então, assim, é óbvio, o jejum, matematicamente, ele é bom para o corpo. Mário, como os relacionamentos amorosos nos influenciam no processo? Influenciam de maneira direta. Cada pessoa que você se conecta, você se transforma em outra pessoa. Uma pessoa adúltera também é uma pessoa que se relaciona com várias pessoas. Você se relacionando com várias pessoas, você se transforma em vários eus. E você se fragmenta, tá? Você se quebra ainda mais durante o processo. Se você é uma pessoa que troca de relacionamento constantemente, você vai ter o impacto de todas essas pessoas que você está se conectando na sua vida. Aí volta para aquele negócio do Rafão da palestra de aprovação social. Quer viver dessa maneira? Pessoal, não vou negar, eu, Mário, às vezes sinto vontade de viver dessa maneira também, tá? Então, assim, eu falo muito bem para vocês. Se vocês são casados, convivam com pessoas casadas. Se vocês são solteiros, convivam com pessoas solteiras. Se vocês começarem a mudar o meio ambiente de vocês, vocês vão quebrar também. Se você pega uma pessoa que é casada e as 4 melhores amigas são solteiras, muito provavelmente uma hora essa pessoa, se continuar se relacionando com essas 4, vai ser puxada, é uma questão matemática, vibracional, energia, tá? Então, assim, isso afeta. Tudo afeta, pessoal. Tudo faz bem e tudo faz mal. Vocês vão entender onde que vocês querem chegar na equação de vocês. Quando Jesus disse que temos que buscar o reino dos céus e as demais coisas de acrescentação, eles estavam falando primeiro para buscar. O reino dos céus que Jesus falava está dentro de nós, isso eu não tenho dúvida. Então, sim, é algo dentro de nós. Nosso espírito é o Espírito Santo, tá? Sim, eu paro para pensar o seguinte: eu quero me sentir em paz, eu quero me sentir grato, eu quero me sentir alegre, eu quero me sentir feliz. Quando eu me sinto tudo isso, eu me sinto no céu. O que é estar no céu? O sentimento de estar no céu. Como você imagina que é o sentimento de você estar no céu? É você estar bem. Qual que é o sentimento de estar no inferno? É o sentimento da maior parte da população, deprimida, triste, gritando, culpando, e esse é o sentimento do inferno. Então, para mim, eu, pessoal, devo dizer a verdade para vocês. Eu ainda não quero ser santo. Eu ainda não tenho vocação para isso. Então,
eu tenho o meu limite que eu bato, e quando eu bato, eu volto. Eu estou assim agora porque eu tenho alguns objetivos pessoais meus que eu quero aprender algumas coisas que eu estou estudando, tá? Então, eu não abandonei de maneira nenhuma o meu lado humano, o meu lado de erro, tá? Não sou um profeta, não sou um pastor, não sou nada disso. Eu sou só Mário Schwartz. Tenho o mesmo nome de quando eu nasci. Mário, pessoas que até um tempo estavam tranquilas e começam a te atacar, falar mal de você sem ter feito nada. São sinais que você está mudando a vibração? Eu vejo esses sinais na minha vida. As pessoas começam a falar nas minhas costas. Obviamente, pessoal, conceito claro de luz e escuridão. Se você começa a brilhar num lugar que só tem escuridão, se você, mesmo que você não seja a luz verdadeira, mesmo que não seja a luz mais forte, então vamos dizer que você pode chegar a 1.000 watts. Estou dando um exemplo, uma lâmpada de 1.000 watts. Tá? Só que se você já brilha 20, 30 num lugar onde ninguém brilha nada, você já vai incomodar todo mundo. Tá? Se você começa a atrair todas as coisas para você, você já vai incomodar todo mundo. Tá? Eu tenho boletim de ocorrência na bolsa, eu já tomei soco na bolsa, tá? Já tomei porrada de costas, já tive uma vez que o presidente da corretora ligou para a bolsa querendo cancelar a ordem minha, ordem com lucro tipo de, sei lá, de 60 pau. Já tive problemas pra caralho, certo? Já, já tive N problemas e eu sou uma pessoa que não sou querida, tá? Pela maior parte das pessoas que estão no mesmo grau, quando eu estava no mesmo grau que elas. Elas continuam lá, eu caí fora. Então, para mim, sim, James. Pessoal, bom, eu vou acabar a live de hoje falando o seguinte. Eu recomendo que vocês assistam, tá? O bônus que eu deixei no curso. É muito bom, muito legal mesmo. Por mais que seja de alimentação, não quero saber de alimentação. É muito legal, a palestra dele é muito bacana. E eu acho que vocês vão ter resultados magníficos, mas não vai ser tão rápido quanto alguns querem, tá? Eu vejo que tem muita gente crua, até na questão da vida. Então, assim, pessoal, o que eu estou ensinando para vocês, eu tenho 100% de certeza que funciona e eu tenho 100% de certeza que uma hora vocês vão assimilar. Qualquer dúvida, problema, reassiste uma aula, reassiste a aula que você mais gostou, reassiste às vezes a aula que você também não gostou tanto para ver se você não deixou perder alguma coisa. Procura o que você quiser procurar. Tenham fé em vocês, tá? Confiem em vocês. Lembre-se sempre dos sinais. Estejam sempre, quando Jesus falou orai e vigiai, se você não quiser orar, tudo bem, mas já vigia. Vigiar é observar. Observa o ambiente que você está. Tenta se entender o porquê que você está nesse ambiente. Tenta entender qual é o desafio desse ambiente. Por que será que as pessoas que estão inseridas nesse ambiente, tá? Então, assim, pessoal, vocês vão ter resultado. Eu tenho 100% de convicção nisso. Eu não estou fazendo esse curso sem dar o melhor de mim, tá? Tenham convicção de que vocês não devem julgar os outros, que vocês não devem cobrar nada dos outros. Se vocês cobrarem dos outros, vocês vão ser cobrados. Esse é o maior segredo que Jesus. Se eu pudesse falar dos segredos de Jesus, esse segredo foi um segredo que mudou minha vida. Não cobro os outros, logo os outros também não podem me cobrar. Acabou, tá? Então assim, pessoal, cumpram, paguem as pessoas que vocês devem. Tá devendo? Aquela pessoa talvez não vai te perdoar. E se você tá devendo ela e ela não vai te perdoar, você deve pagar o que você deve, tá? Paguem as pessoas que vocês devem. Tentem sempre estar, tá, na melhor frequência possível. Como que você vai saber que você está na melhor frequência possível? Observe seu sentimento, observe seu sentimento, observe seu sentimento, vigia seu sentimento. Estou me sentindo mal, por quê? Será que tem alguma coisa que eu ainda não sei? Pessoal, pode existir muitas coisas que vocês ainda não sabem. Eu sei que existem muitas coisas que eu não sei,
tá? Mantenha o foco no que vocês querem, mantenha o foco no que vocês desejam, vocês vão conseguir, eu não tenho dúvida. O mundo ainda está um mundo de paz, a gente ainda não está vivendo uma guerra totalmente declarada. É uma guerra civil no Brasil, sim. É um lugar complicado de se viver, sim, mas nós estamos muito bem, nós temos saúde, nós temos, querendo ou não, casa, temos teto, temos comida, então é possível para todos vocês, tem muita gente em pior situação. E vamos embora, pessoal, se diverte que o processo é esse. Valeu? Então, boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.